Shalom, amados. Aqui é o Pastor Anderson. Nós vamos aqui passar algo da parte de Deus para as nossas vidas sobre o nosso seminário de cura. E eu quero trazer aqui uma introdução do que nós vamos viver nesse tempo lá, dia 6 do mês que vem, tá certo? E antes disso eu quero fazer uma oração com vocês, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu peço que nesse momento a Tua presença, o Seu amor nos envolva e que nós possamos se adequar aos Teus sonhos e aos Teus projetos. Que em nós, ó Pai, venha a abastança da Tua graça para que nos capacite a viver a promessa que o Senhor tem para nós, que é uma vida de plenitude, principalmente em nossas finanças. Por isso eu te peço que o Senhor venha nos curar, venha nos sarar, venha trazer a existência do Teu reino em nossas vidas, e assim seja, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém? Vamos lá. Amados, o livro de Levítico, capítulo 26, tá? Aqui vai falar sobre a promessa, as bênçãos do Senhor e a promessa ao povo de Israel. Nós sabemos que Deus havia uma promessa sobre Abraão, sobre o povo de Israel, e tem todo aí um contexto histórico e de aprendizagem, tanto no intelecto, emocional e espiritual. O que é o seminário de cura financeira? Talvez você nunca tenha ouvido algo assim. Já ouviu sobre libertação financeira e essas coisas, mas cura financeira talvez seja algo inédito, ou Deus está levantando profetas em algum outro lugar que também está com essa mesma visão. Eu sei que te dizer que a libertação, ela libera, né? Ela tira as ataduras, ela abre as jaulas, mas a cura nos faz andar. Então, por muito tempo, nossa nação, nós ouvimos e vivemos um tempo onde a igreja ela não teve só a aceitação da doutrina da prosperidade, como ela viveu a doutrina da prosperidade e enriqueceu muito, né? E muitos foram beneficiados com isso. No entanto, a sua alma o sabotou. Então, a alma de muitos sabotaram eles, porque a importância da conquista é o que nós fazemos com ela, não é de chegar. Então, a doutrina da prosperidade, ela pôde trazer grandes conquistas às nossas vidas. Ela não digo que é errado, não é. A doutrina da prosperidade, ela existe na Bíblia, mas, porém, a propagada muitas com muitos demônios. Por quê? Porque é entoado, né, num caso, para o seu ego, para o seu benefício. Em resumo, para nós não estender nesse assunto, existe a construção do reino de Deus e a construção de patrimônio. Então, quando você tem a conquista para levantar o seu patrimônio, aí há uma brecha, um precedente para que os demônios, para que Satanás tome a sua vida e passe a te governar. Se você tem a conquista para o reino de Deus, então aí é um precedente para que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, governe a sua vida, e não só ao governar a sua vida, começa a te dar direções e trazer a plenitude dele. Pois bem, se você está a construir patrimônio, pode ter certeza, por algum momento algo vai dar muito errado, vai dar muito ruim. Seja enfim, espiritualmente, emocionalmente, alguma coisa vai dar de errado porque você saiu da promessa de Deus, saiu do propósito de Deus, tá? Mas é pecado deixar patrimônio para os nossos filhos ou para essa terra? Não é pecado deixar patrimônio, não é pecado. A Bíblia fala que o homem bom deixa herança para os seus filhos. No entanto, não é seu, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ou seja, o amor ao dinheiro, o dinheiro tem o poder de abrir precedentes. O capítulo de Lucas também
12, fala que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Então, ao mesmo tempo que Deus traz a bênção física, ele também quer que você entenda, e eu, que nós não devemos viver condicionado a isso. Nós devemos viver condicionado a ele. E aqui em Levítico, nós vemos a maior promessa que Deus tinha para que o povo. Mas ele traz grandes instruções. Ele começa dizendo, 26, o versículo 3, se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos, eu os cumprirei. E cumprides, né? Então eu vos darei a vossa chuva ao seu tempo, e a terra dará a sua semente, né? E a árvore ao seu campo, e o seu fruto. Então, o que nós entendemos aqui? Há uma condição de que Deus nos abençoe sem que acrescenta dor. Você já ouviu falar aquele termo assim, que a bênção se tornou maldição? Né? Então, assim, na realidade, a bênção é bênção, ela nunca vai ser maldição na sua vida, porque ela é bênção. A realidade é que você se revelou quem você é. Então, quando você recebeu a bênção e revelou o seu oculto, revelou algo que está na sua alma, aí aquilo virou contra você. Ou seja, né, você deixou de ser bendito. Então não foi a bênção que virou maldição, foi você que não soube lidar com aquilo que Deus lhe deu. E por causa de quê? Por causa do oculto da sua alma. Como eu disse, o dinheiro é um elo de contato, e por ele ser um elo de contato, abrindo precedentes, ele tem a capacidade de trair a presença de Deus, e também tem a capacidade de trair a presença do inimigo. Vou dar um exemplo aqui. Se a sua alma está regozijando no Senhor e num dia de culto você leva ao Senhor a sua oferta de gratidão, seja o seu dízimo, seja o que for, por mais simples que seja, e o seu coração está fervendo por amor a Cristo, e você entrega aquilo. Quando você entrega, esse ato de entrega, pode ter certeza que vai subir um aroma suave ao Senhor, e a presença dele virá sobre ti e sobre os seus negócios e tudo mais. E isso será muito louvável a Deus. Eu acho que esse é o caminho. Maior é a presença de Deus do que aquilo que ele pode nos dar. Agora, se você está num culto aonde a tua alma não condiz com aquele cenário, e você está angustiado, está botando Deus à prova, enfim. E aí, nesse momento da oferta, você não oferta. Abriu um precedente para que o inimigo possa paralisar algo na sua vida. Mas você então oferta, mas não oferta da maneira adequada. Você então leva uma oferta por barganha, por qualquer outras coisas assim. Só uma estacativa. Pode ter certeza, você abriu um precedente ali para que o inimigo possa atuar em sua vida. Então, o seminário de cura financeira é isso. É onde nós vamos aprender a lidar com a nossa alma e não permitir que ela nos governe, mas dar ênfase ao governo do Espírito Santo de Deus. Eu trouxe esse texto aqui em Levítico porque aqui a travessia do povo, eles estão para conquistar a terra prometida, tudo mais, mas a gente observa aqui que nem todos conseguiram. Aliás, foi a minoria. O próprio Moisés se passou um pouquinho e ele não alcançou a terra prometida. Então, a intenção do seminário é trazer governo para a nossa alma, madurecer a nossa vida, para que tenhamos capacitação de receber a herança que Deus nos prometeu. Eu não vou entrar nessa questão de herança porque é um assunto muito mais profundo, mas eu quero abrir um entre parênteses e falar um texto
que diz assim, que nós somos co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro com Cristo. Isso significa que temos uma herança, certo? Mas não vamos espiritualizar tudo. Não é só a herança de morarmos com Deus, a herança do céu, da salvação de nossa alma. Não. A herança da terra também. Cristo viveu a maior plenitude dos tempos. Quando ele precisava de algo, ali aparecia e aparecia em abastança. Nós podemos ver aqui o sermão, onde ele estava pregando, a multiplicação dos peixes, o imposto que foi pago, certo? Ele vivia a plenitude, ele vivia aquilo que Deus havia proposto sobre a sua vida. E ele deixou essa herança para nós. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você está vivendo a plenitude que Deus te deu? Certamente não. Por quê? Porque a tua alma está te sabotando. Muitas das vezes você tem fé, você é um dizimista, você é um ofertante. Incondicionalmente, se você também não for, certo? Mas a generosidade de Deus te alcança e te abençoa não da mesma forma, mas também te abençoa. E isso, então, faz com que nós tenhamos uma outra compreensão. Então, esse povo sabotavam-se ao tempo todo. O tempo todo eles se sabotavam da promessa que Deus tinha com a sua vida. Eu quero deixar algo de reflexão aqui e eu vou orar e aí aguardo você no seminário, tá bom? Você lembra do maná? O maná descia lá todo o tempo no céu e eles tinham que comer. Eles comiam maná diária, era a porção diária. Eles tinham que comer porção diária, eles não podiam guardar. Agora eles guardavam. E aí o maná deu bichos, estragou lá e deu uma confusão entre eles. Sabe por que eles guardavam o maná? Por causa da cultura egípcia. E nem a egípcia, a cultura de José. Quando José foi para o Egito, ele ensinou, ele se tornou governador por causa de um preceito, de uma cultura a qual ele implantou. Lembra o sonho de Faraó, das 7 vacas magras, das gordas? E ensinou o povo a guardar para que não faltasse amanhã. Isso estava pregnado na alma deles. Isso estava era algo que eles faziam assim de forma natural. Então eles já tinham isso. Deus, ele queria que esse povo não vivesse sobre esse preceito. Deus queria que esse povo vivesse sobre o governo dele, sobre a justiça dele, sobre ele. Deus em primeiro lugar. Afinal de contas, o contexto, o enredo histórico é que eles foram para o Egito para adorar a Deus. Essa é a oração deste povo. Então Deus levanta Moisés, vai lá e tira eles e põe eles para adorar a Deus no deserto. Eles saem do Egito para adorar a Deus no deserto. E no deserto eles levam a cultura que eles aprenderam, cultura egípcia e a cultura que os seus líderes deixaram, certo? Então eles guardavam o maná para que não faltasse para eles. Não dava certo, estragava. Agora eu quero te falar algo muito interessante. O que é que tinha dentro da Arca da Aliança? Vamos lá, você conhece a Bíblia? Certamente que sim. Então, havia alguns elementos na Arca da Aliança. Não vou falar todos, vou deixar você descobrir. Mas um deles estava o maná. E o maná da Arca da Aliança não estragava. Mas o maná que o povo guardava para si estragava. O maná, ele tem a representação do pão vivo que desceu do céu, né? Ele tem a representação de Cristo para nossas vidas. Então preste atenção, se você guarda as coisas para você, para o teu ego, por isso que a construção de patrimônio é delicada quando você quer guardar para si e não para o Senhor, não deixar para o Senhor um legado, porque ela vai estragar. Ela vai estragar. Não se guarda Cristo para você. Não se guarda o que você possui para você. Não se guarda. Você não deve guardar dinheiro para você. Você deve guardar dinheiro para o reino de Deus, para um propósito de Deus na terra.
Mas a sua alma é gananciosa e ela faz você guardar para você. E por isso que você troca o que é certo pelo errado. Você, em vez de você investir no reino de Deus, você acaba consumindo as primícias que Deus te entregou. Isso é sério, não é? Agora, se você guardar no Senhor, pode durar anos e anos, eternamente, aquilo não vai estragar. A arca simboliza a presença de Deus. Aqueles elementos, eles faziam referência da história e da presença de Deus. E a presença de Deus era destruidora para alguns, mas para outros era abençoada. Se você estudar sobre a Arca da Aliança, você vai ver que a Arca da Aliança, a Arca da Aliança, ela abriu grandes precedentes para o povo de Israel conquistar batalhas e vitória. Mas a Arca da Aliança também trouxe choro e planto para o povo de Israel quando eles usaram de maneira errada. Porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Pare para pensar nisso e eu quero te dizer, se você fizer do teu dinheiro uma representação da presença de Deus, o que acontece com a sua vida? Pare e pense. Então, se você e eu amadurecermos naquilo que Deus propôs em nossas vidas, nós vamos viver a plenitude financeira que Deus espera de nós. E nós vamos impactar a nossa casa, o nosso bairro, a nossa sociedade e o Brasil. E nós não vamos viver essa lástima que estamos vivendo hoje de uma decadência em várias esferas, religiosa, política, enfim, familiar, porque nós teremos a compreensão de que Deus existe e que o dinheiro nos leva à presença de Deus quando nós fazemos o que é certo. Mas se fizermos o que é errado, então ele não nos leva à presença de Deus e todo mundo já sabe qual é o seu fim. Eu quero desafiar você a refletir sobre isso e ver se você tem guardado a provisão de Deus, o sustento de Deus, aquilo que Deus tem provido na sua vida, para você, ou você tem guardado em Deus. Se é para você, certamente está cheio de bicho, mas se é para Deus, continua florescendo, continua tendo vida. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu entendo que nós temos uma sala, uma junção, uma conexão, e pelas ondas sonoras nós invadimos ambientes, espaços, e nós tocamos aonde ninguém pode tocar, no mais profundo do ser, da alma, daquele que estiver ouvindo esse áudio. E eu te peço uma coisa, Pai, que o teu Espírito seja totalmente claro sobre ele e traga a cura sobre a sua alma, que possa ensiná-lo a cultura dos céus, aquilo que o Senhor tem proposto para nossas vidas, que nós possamos nos adequar, como diz a tua palavra, se ouvirmos a tua voz, os teus mandamentos e obedecermos, então assim seremos benditos sobre essa terra e comeremos o melhor dela. E não se corrompemos, porque sabemos que veio do Senhor, que está no Senhor e tornará para o Senhor. Que nós sim, como homens bons, podemos deixar herança para os nossos filhos, mas não pelo nosso ego, mas sim pelo Senhor e no Senhor. Que a glória do Senhor invada a cada coração e venhamos viver esse tempo de plenitude a qual o Senhor anseia com nossas vidas. Deus abençoe, amados, um forte abraço e eu te espero dia 6 do mês que vem.